Saúde no Polo, um programa de informação sobre saúde. E hoje quem está aqui com a gente é a doutora Mônica Arruda Botelho. A Mônica é médica veterinária e chefe do Serviço de Controle de Zoonoses em Cubatão, que é responsável pela dengue, pelo combate à dengue. E o nosso assunto hoje é esse, a dengue em Cubatão. Mônica, em primeiro lugar, quero agradecer por você ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje com a gente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, sobre a sua formação, sua experiência profissional, há quanto tempo está em Cubatão. Fala um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho você. Tá bom. Eu sou médica veterinária por formação. Eu sou médica veterinária sanitarista, tenho especialização em saúde pública. Eu trabalho com controle de zoonoses há cerca de 10 anos. Eu estou em Cubatão especificamente há 6 anos, né? E eu tenho feito o combate à dengue nos últimos 4 anos, né? E nós estamos todos os dias, né, envolvidos com a saúde em Cubatão e especificamente com zoonoses, inclusive dengue, né? Então, a minha experiência profissional, na verdade, ela vem de muitos anos, porque eu já faço esse ano 28 de graduação, né? Então, assim, no meio disso tudo, a gente já passou por muitas instâncias, né? Eu comecei na clínica de pequenos animais, depois me apaixonei pela saúde pública e aí fui deixando cada vez mais de fazer somente consultório, de fazer medicina individual, para fazer saúde coletiva. Inclusive, hoje em dia, né, estou aí já há 30 dias da defesa da dissertação de mestrado em saúde coletiva, né? Então, a gente já está envolvido com saúde coletiva nessa questão da saúde pública já há algum tempo. Legal. Então, nosso assunto hoje é dengue. Eu gostaria, assim, de início, você dar uma explanação, a maioria das pessoas, mas só para realmente reforçar. Falar um pouco sobre a dengue doença, o que é dengue, como é transmitida, os principais sintomas. Certo. A dengue é uma virose, né? Todas as pessoas dizem, eu fui ao pronto-socorro, o médico disse que eu estava cursando uma virose. É verdade, a dengue também é uma virose, né? Muitas vezes as viroses são até inespecíficas, são viroses digestivas, a pessoa tem vômito, tem diarreia, passa 1, 2 dias lá com a sintomatologia, vai para casa, não era a dengue. A dengue é uma virose, mas ela é uma virose que tem uma gravidade maior do que essas viroses de verão, né, que as pessoas às vezes adquirem. Ela é transmitida por um mosquito, que é o Aedes aegypti, né? O mosquito que usa o pijaminha listado, né? Ele tem aquela característica de ser rajadinho. Normalmente, as pessoas até reconhecem, né, o mosquito transmissor, é fácil de você saber que é o Aedes aegypti. É somente a fêmea do mosquito que faz a transmissão, porque ela precisa de sangue para a maturação dos ovos, então é ali que se multiplica, na verdade, na glândula salivada do mosquito que se multiplica o vírus, né? E uma vez que o vírus esteja contaminando um mosquito, esse mosquito se torna um transmissor pelo resto da vida, né? Dela, no caso, né? Não do macho. O macho se alimenta também de sangue, mas muito mais de néctar de plantas, né? E não necessita de sangue para fazer maturação de ovos, então ele não participa ativamente dessa transmissão. Os sintomas são febre alta, dores no corpo, em alguns casos, na maior parte dos casos, dor que é referida como sendo atrás dos olhos. Na verdade, é uma dor ao se movimentar o globo ocular. A pessoa olhando para os lados, né, fazendo o movimento dos olhos, ela sente um desconforto. Pode ter dor nas articulações. Após alguns dias, às vezes existe o resto cutâneo, que é aquela coceira, aparecimento de manchas ou de pintas, né?
E a pessoa pode ter vômito grave, diarreia grave, inclusive com sangue. E é muito importante que a pessoa, aos primeiros sintomas, principalmente nessa época do ano, ela se reporte ao profissional de saúde para que se faça um diagnóstico adequado, né? Isso. Importante que você citou, isso é muito importante, só para reforçar. Às vezes o início do sintoma é muito inespecífico. Sim. Confunde com várias outras doenças virais. Exato. Um exemplo é a febre. Sim, a Às febre é vezes uma começa- manifestação clínica, isso. né? A própria dor no corpo. Às vezes com febre você tem dor no corpo. Sim, sim. A importância realmente de você ir procurar o serviço médico, pelo menos para ser avaliado, ver se não tem sinais de complicações. Uhum. Né? Até outra coisa que eu gostaria de perguntar, até para você orientar, que a dengue, graças a Deus, a grande maioria, ela não complica. O problema é quando complica. Exatamente. E ela costuma complicar em pouco tempo. Também é outro problema. O problema é quando complica, porque depende muito do organismo da pessoa, não é? Existem eu pessoas fui no que médico, já ele não me tiveram passou dengue, remédio. E existem pessoas que, inclusive, já tiveram dengue e não sabem. Com certeza. Principalmente criança. Sim. Criança, então, porque realmente esses quadros de febre, a criança para falar que está com dor e parar é difícil, diarreia é muito frequente. Então, muitas vezes passa sem diagnóstico. Sim. Tem esses quadros Passa. sem diagnóstico. Aliás, a gente vai dizer que talvez 50% dos casos sejam leves, né? Ou até assintomáticos. Agora, o problema são os outros casos, né? Então é importante, até porque eu queria frisar, nós estamos passando em Cubatão por essa situação de termos tido, né, as enchentes, essa chuva muito forte que desabrigou pessoas, que fez alagamentos. E a gente tem que frisar que é importante que a pessoa se reporte ao serviço médico, porque existem diversas doenças que podem ter sintomatologia parecida. Então, uma gripe, dengue, leptospirose, né, que pode ser adquirida, A própria hepatite A, diversas doenças começam de uma maneira muito semelhante, com febre, dores pelo corpo, desconforto, muitas vezes diarreia, dor abdominal. E aí você não sabe se você está cursando dengue, se você está cursando gripe, se você está cursando uma hepatite. É por isso que é importante, se a pessoa for ao serviço médico e a gente insiste que vá, que ela reporte ao profissional de saúde um possível contato com água de enchente, para que ele possa fazer, né? Que tanto para o paciente, até para o profissional de saúde, Sim. às vezes não é tão simples assim. Não é. Está escritinho na Não peça. é, mas aí se você você tem que vai orientar colher, o paciente, não melhorou, retorna. Ou se tem algum sintoma, realmente. Exatamente. E muitas vezes, se você vai colher sorologia para dengue, colha-se também para um diagnóstico diferencial de hepatite, de leptospirose, alguma coisa nesse sentido. Eu vou pedir licença para você só um pouquinho, Mônica, que a gente vai ter que dar uma paradinha. Nós vamos parar para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.